Os dias de hoje, fala-se muito sobre perdão, redenção e misericórdia. A Bíblia, em sua essência, é um livro que prega o amor e o perdão incondicional de Deus. Mas o que pensar quando ouvimos que existe um pecado tão grave, tão profundo, que nem mesmo Deus pode perdoar? Parece impossível de acreditar, não é? No entanto, o próprio Jesus oferece esse pecado imperdoável, algo que desafia o conceito de perdão divino. Esse mistério tem sido debatido ao longo dos séculos e ainda provoca questionamentos intensos. Hoje, vamos aprofundar essa questão e tentar entender o que torna o ponto de partida dessa discussão está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículos 31 e 32. Jesus diz: "Por isso vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. E se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem neste século, nem no futuro." Essas palavras colocam em evidência uma questão desconcertante. Jesus afirma que qualquer pecado contra ele, o Filho do Homem, pode ser perdoado, mas um pecado em particular, uma blasfêmia contra o Espírito Santo, ultrapassa os limites da misericórdia divina. O que exatamente significa isso? E por que essa blasfêmia é tão grave? Para responder a essa pergunta, precisamos entender quem é o Espírito Santo. Na Bíblia, o Espírito Santo é a presença ativa de Deus no mundo. Ele ilumina as consciências, orienta os crentes e os capacita a viver de acordo com a vontade divina. O Espírito é muitas vezes chamado de Consolador, aquele que conforta e guia, mas também aquele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Negar ou blasfemar contra o Espírito Santo, portanto, vai muito além de uma simples palavra dita em um momento de raiva ou dúvida. É um ato deliberado e contínuo de destruir a obra de Deus na vida de uma pessoa. É recusar conscientemente o chamado divino ao arrependimento e à transformação. Muitos teólogos acreditam que o pecado imperdoável não é uma única ação ou um deslize momentâneo, mas sim uma postura de coração suportado, que se recusa a aceitar a verdade de Deus. Esse tipo de resistência cria uma barreira intransponível entre uma pessoa e a graça divina. Sem desculpas, não há perdão. E é justamente essa falta de arrependimento que torna esse pecado imperdoável. Não porque Deus não seja capaz de perdoar, mas porque o próprio pecador se coloca fora do alcance do perdão, rejeitando a graça que lhe é oferecida. É importante ressaltar que o contexto em que Jesus faz essa advertência é crucial para entendermos melhor. Ele estava falando diretamente aos fariseus, líderes religiosos da época, que testemunharam seus milagres e obras, mas, em vez de refletirem a ação de Deus, atribuíram esses feitos ao poder dos demônios. Essa atitude de cegueira deliberada e excluída, consciente da verdade, é o exemplo clássico de blasfêmia contra o Espírito Santo. Eles viram a obra de Deus com os próprios olhos, mas por orgulho e preconceito, escolheram negá-la. Aqui, vemos que o pecado imperdoável está enraizado na coleta persistente e intencional da verdade de Deus. Agora, surge uma pergunta surpreendente: como evitar esse pecado? A boa notícia é que, se você se preocupa com a possibilidade de ter cometido esse pecado, é um sinal de que não o cometeu. O pecado imperdoável está associado à indiferença completa à voz de Deus, à exclusão constante e impenitente. Se alguém ainda sente o desejo de ser lamentado, se ainda há preocupação com a relação com Deus, então o Espírito Santo ainda está operando nessa vida. Evitar esse pecado é, na verdade, abrir-se para a obra do Espírito Santo. É considerar a própria fragilidade e buscar sempre o respeito e a transformação. Deus é misericordioso
e sempre disposto a perdoar aqueles que o buscam de coração sincero. O pecado imperdoável não está reservado para aqueles que cometem erros ou dúvidas, mas para aqueles que suportam tanto o coração que se tornam incapazes de aceitar o perdão. Na última análise, o pecado contra o Espírito Santo permanece um mistério em muitos aspectos, mas há uma verdade clara. Deus é um Deus de misericórdia. Ele nos convida a viver em comunhão com Ele, a ouvir a voz do Espírito Santo e a permitir que essa voz nos transforme. O que torna o pecado imperdoável é a recusa em buscar perdão, a retirada contínua da graça de Deus. Enquanto houver arrependimento, enquanto houver um coração que busca a mudança, há esperança. Portanto, a mensagem final é de alerta, mas também de esperança. Nunca é tarde para buscar o perdão e a graça de Deus. O único pecado imperdoável é aquele que escolhemos não confessar, e o caminho para evitar esse erro é manter o coração aberto para o agir divino. O Espírito Santo é o Consolador, mas também é aquele que nos chama repetidamente ao arrependimento e à vida plena.